ao Myers, né, que é o cara que deu origem aí a essa nossa live, né? Ele que propôs essa ideia dos trilhos anatômicos, que a ideia dos trilhos anatômicos nada mais é do que um sistema de cadeias também, como as cadeias faladas aí por Mézières, né? Então, aqui seria já cadeias faciais, né? Então ele criou uma alegoria aí, né, para tentar descrever essas cadeias, né, de uma forma bastante precisa, né? Ele teve alguns critérios que são bastante interessantes aí quando se trata de falar sobre cadeias, né? Então ele descreveu esses trilhos anatômicos, né, que nada mais são do que cadeias miofaciais, né, de uma forma bastante interessante, bastante precisa. E essa forma como ele descreveu nos dá um entendimento sobre muitas das patologias e sobre formas de você trabalhar determinadas patologias. Então, isso é algo bastante interessante aí para nosso entendimento. Então, o que é, afinal de contas, né, o que são, afinal de contas, esses trilhos anatômicos, né? Então, o trilho anatômico nada mais é do que uma metáfora para descrever um esquema de cadeias musculares ou miofaciais ou meridianos miofaciais, né? Então, talvez a gente devesse falar meridianos, né? Porque aqui ele já não descreve tanto o músculo propriamente dito, mas sim o caminho que você vai fazer, né, naqueles espaços entre um músculo e outro, né? Então, esse espaço, você vai formar um septo facial. E esse septo facial, ele é um caminho de fáscia, né? Então, basicamente, esse caminho, ele seria muito mais um meridiano do que uma cadeia, né? Então, ele não fala muito da cadeia propriamente dita, embora a gente entenda, né, dentro desse trabalho, que esses espaços são formados por músculos também, né? Então, você vai incluir dentro, né, desses meridianos, aí alguns músculos, né? Então, isso é a alegoria e essa metáfora criada por Myers, tá? Ele fala, né, isso aí, esse meridiano vai ser um feixe e representa um caminho de tecido conjuntivo, né, que tem um certo padrão e um certo arranjo. Esses meridianos não vão ser equivalentes aos meridianos de acupuntura, embora quem entenda de acupuntura possa encontrar algumas semelhanças, né? Eu já vi alguns autores aí dizendo, né, e provando aí por A mais B, que os meridianos de acupuntura, eles correm nas fáscias, né? Então, as fáscias seriam os condutores desses meridianos, né? Então, pode ser que os meridianos de acupuntura coincidam, né? Mas não era a ideia de Myers quando ele produziu esses trilhos anatômicos, tá? E isso pode ser visto aí como uma linha, né? Então você vai encontrar aí no corpo, né? Se você for buscar esses trilhos, entender os trilhos, você vai encontrar aí uma linha formada por várias estruturas, né? E ele estabeleceu algumas regras para que você consiga estabelecer um trilho anatômico. Então não foi algo que ele tirou aí da cartola e simplesmente saiu falando, esse aqui junta com esse e forma um trilho tal. Não, ele criou algumas regras para que isso acontecesse. Então, a gente tem que saber, assim, por que o Myers criou, né? Por que ele teve essa ideia de criar conceito de trilhos anatômicos, né? Então, o Myers, ele estudava anatomia, ele entendia de fáscias, né? E ele dava aula de yoga, né? E ele ensinava anatomia para os alunos de yoga, né? Então ele tinha um curso, né? Não sei se ele era só professor ou se era um curso dele, mas ele dava um curso de formação em yoga e ele queria que essas pessoas que trabalhavam com yoga entendessem sobre a anatomia, né? E para isso ele começou a criar, né, essa história dos trilhos anatômicos, porque você começa, né, dependendo da postura de yoga que você faz, você trabalha um trilho específico, né? Então você pode trabalhar os trilhos anatômicos através das posturas de yoga. Então foi a partir daí que ele começou a criar essa ideia, né? Então foi para facilitar as aulas de anatomia que ele dava para os alunos de yoga dele, tá? Então, aí, a partir daí, ele foi criando as regras, né, para montar esses trilhos, e ele foi organizando essas ideias, né. Então,
as regras são basicamente as seguintes, né? Os trilhos, eles são feitos de tecido conjuntivo, né? Então, ele é um trilho composto por fáscia, né? Um tecido conjuntivo. Ele vai ter continuidade entre as estruturas, ele pode estar conectado por uma junção óssea interposta, então você tem ali uma estrutura que vai estar conectada a outra através de uma junção óssea, né? Então você termina um tecido e continua no outro ali através de uma inserção aí óssea, né? Ele segue uma reta. Normalmente os trilhos eles vão seguir uma reta ou eles vão fazer pequenas curvas, né? Então eles não fazem curvas bruscas, né? Então esses trilhos eles vão seguir sempre uma linha mais reta possível com curvas não muito fechadas, né? Vamos dizer assim. E ele não salta de um plano para o outro, né? Então o que isso quer dizer? Que se você começou um trilho num plano superficial, ele vai terminar num plano superficial. Se você começar num plano profundo, ele vai terminar num plano profundo. Né? E por que você tem que respeitar essas regras? Porque caso você não respeite essas regras, a tensão da fáscia gerada num dos trilhos, né, ele não vai ser transmitida pelo trilho como um todo. Né? Então, o que você entende aí com relação a essas regras é que você vai ter um trilho que, se você gerar uma tensão num ponto, essa tensão vai ser capaz de caminhar por todo esse trilho chegando no outro ponto. Então, se você não cumprir com alguma dessas regras, se você gerar uma tensão num ponto, essa tensão não vai ser transmitida totalmente pelo trilho. E aí, com isso, a gente começa a entender, né, algumas patologias e começa a entender, a partir desse conhecimento, como você pode intervir em determinadas patologias. Então, você começa, a partir desse entendimento, né, a gente tem que começar a estudar quais são os trilhos, como eles funcionam, né? Então, entender basicamente como são esses trilhos, né? E aí você vai entender como essa força ela pode caminhar. E aí você começa a compreender que muitas vezes você vai ter que liberar o trilho como um todo para você liberar uma tensão em um determinado ponto, né?